Nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre o crime continuado. O que seria o crime continuado? Um nome um pouco complicado, mas o próprio nome já está dizendo, né? O que é um crime continuado? É um crime onde, um período de tempo, você continua cometendo o mesmo crime várias vezes. Por exemplo, digamos que você cometeu um assalto à mão armada no supermercado acima da sua casa. Esse é o primeiro crime que você cometeu, né? No bairro da sua casa. Depois você cometeu um outro assalto no bairro vizinho. Esse é o segundo crime. Depois desse segundo crime, você foi um pouco mais afastado. Você foi para o interior da cidade e cometeu um outro crime. Só que o crime que você cometeu, esses três crimes, os três foram assalto, né? O que acontecia? Um pouquinho de história aqui. Lá na Revolução Francesa, no século XVIII, o que era feito? Se você vivesse lá no século XVIII e tivesse cometido isso que você cometeu, o que aconteceria contigo? Quando eles te pegassem por todos esses crimes, você nem iria preso. Você ia ser morto. Esse aqui é um cachorro. Você ia ser morto. Isso mesmo, a pena capital seria a pena para você. Você não teria perdão. Portanto, numa época chamada o século das luzes, onde ali existiram os iluministas, eles tiveram uma ideia. Eram uns caras muito inteligentes. Qual foi a ideia deles? Eles viram que... Isso aqui é uma lâmpada, eu acho. Eles viram que não era justo uma pessoa pagar 3 crimes, sendo que ela não foi presa. Por exemplo, como que eu vou punir a pessoa por 3 crimes, sendo que ela não foi punida primeiro para depois cometer o outro? Então, por esse motivo, eles resolveram fazer o quê? Quando acontecesse um caso desse, o camarada cometeu 3 crimes, como eu dei o exemplo, fosse preso, o que seria feito? Eles uniriam essas penas e você pagaria como se fosse um crime só. Os 3 crimes como se fosse um crime só, né? Baseado nessa história dos iluministas, o Código Penal Brasileiro, conhecido como, né, a sigla CPB, nos dá a base para o famoso crime continuado que nós estamos aprendendo. Como que eles consideram um crime continuado? Nas mesmas circunstâncias que eu falei para você no início, né? Você tendo roubado ali, assaltado o supermercado perto da sua casa, depois você ter assaltado o supermercado no outro bairro e depois você ter assaltado um outro supermercado no interior, né? É considerado crime continuado de acordo com algumas circunstâncias que na técnica lá é chamado como identidade, né? Essa identidade você tem que seguir a risca. Se você não tiver esses requisitos aqui, talvez você não pode alcançar esse benefício, né? E o que seria identidade? O primeiro requisito é o tempo, né? Você teria um intervalo de tempo entre esses crimes, que seria menor ou igual a 30 dias. Se você assaltou o supermercado perto da sua casa no início do mês, e se você assaltou o supermercado no interior no final do mês, cabe a você esse benefício chamado crime continuado,
né? E vai também de acordo, né? Isso daqui não é um número assim, muito... não pode ser levado à risca esses 30 dias, né? De acordo com a interpretação do juiz da comarca, pode exceder um pouco aí, digamos, 31 dias, 35 dias, vai de acordo com a interpretação do juiz. É o primeiro requisito. O segundo requisito seria o lugar. O lugar tem a ver com a cidade, né? No caso, esses 3 crimes teriam que ser cometidos na mesma cidade, né? Na mesma cidade. Na mesma cidade, né? Se você tivesse cometido, talvez em um lugar bem distante ou no outro estado, esse primeiro crime, esse terceiro crime, mesmo sendo no intervalo de 30 dias, talvez não poderia ser considerado. Vale lembrar também que, se for no caso, numa cidade próxima, né, que faz parte da mesma jurisdição, um exemplo, nós estamos na cidade de Colatina. Digamos que esse primeiro crime você cometeu em Colatina, e o terceiro crime, por ser no interior, você cometeu ele na comarca de Marilândia, né? Ou seja, Marilândia faz parte da comarca de Colatina, então também pode ser considerado. O terceiro requisito é o modo. É o modo. Então, o juiz vai avaliar como você agiu em cada crime desse, né? Por exemplo, se nesse primeiro crime você estava sozinho, se no segundo talvez você estava com um parceiro, ou talvez no terceiro, se você estava de moto ou de carro, diferente do que no primeiro. Então, tudo isso vai ser avaliado para ver se cabe a você esse benefício aqui do crime continuado. Então, eles colocam aqui a palavra circunstâncias, né? Então, eles vão ver de acordo com como você estava em cada crime. Circunstâncias. Isso, eles vão olhar as circunstâncias. Vamos lá. Então, essa parte aqui vocês entenderam, né? É a parte de onde vai caber o crime continuado, né? Vai depender disso daqui. Se você não tiver esses requisitos aqui, principalmente o tempo e o lugar, talvez o juiz não poderá, né, avaliar você ou aceitar o seu pedido lá desse benefício. Mas vamos lá, deu para entender como é aplicado o benefício. Agora nós vamos ver que benefício é esse. Vamos lá. Suponhamos que você seja condenado a 3 assaltos. E nesse primeiro assalto, você foi condenado a 1 ano. No segundo assalto, que você cometeu no bairro vizinho, você tomou 2 anos. E esse terceiro crime, você foi condenado a 3 anos, certo? De acordo com o que você entende, o que o juiz da vara de execução vai fazer? Ele vai pegar tudo e vai somar, certo? Crime comum, assalto à mão armada, você vai pagar 1/6 da pena, ou seja, você teria que ficar trancado 1 ano, né? 1 ano de tranca. 1 ano de tranca, certo? Esse daqui seria o famoso soma tudo, né? Você pega tudo ali e soma e paga contar 1/6. Porém, com essa lei, né, que ela na LEP, na Lei de Execuções Penais, ela está no artigo 71, é o artigo 71. O que é feito nesse caso, nesse exemplo que eu coloquei aqui? Não pode ser feito soma tudo. Se você estiver dentro desses requisitos de tempo, de lugar e de modo, o que vai ser feito? O juiz da vara de execução, ele vai considerar, ou seja, ele vai pegar esses 3 anos, que é a sua condenação maior, logo após ele vai aplicar 1/6, deixa eu colocar de outra cor aqui, 1/6 em cima da mesma pena, ou seja, 1/6 de 3 anos
vão dar 6 meses, certo? 6 meses. Então, ele não vai considerar esses outros 2 crimes. Ele só vai considerar esse último crime que tem a pena maior. Então, tecnicamente, esses outros 2 crimes seriam desconsiderados e você passaria, então, a ter uma nova soma, que seria aqui, no caso, 3 anos e 6 meses. 3 anos e 6 meses seria sua pena total. Ou seja, ao invés de 1 ano de tranca, que você deveria cumprir somando tudo, aqui você teria que cumprir no regime fechado, na tranca, no total de aproximadamente, vamos lá, espera aí que nós vamos somar aqui agora. Ao invés de 1 ano, você teria aqui 6 anos, desculpa, 6 meses, e 20 dias. 6 meses e 20 dias. Então, na verdade, caiu metade da sua tranca. Caiu metade da sua pena, de acordo com esse crime continuado aqui, que nós aprendemos hoje aqui com o Dr. Cláudio. Né? Então, aqui você teria esse benefício aqui, de ao invés de você ficar 1 ano, você ficaria 6 meses e 20 dias, ou seja, metade da sua pena. Mas talvez você esteja se perguntando como que seria, no caso, se, por exemplo, eu cometi um crime em Colatina, esse é o primeiro crime, e no mesmo mês eu cometi um outro crime em Marilândia, uma cidade próxima aqui. E o intervalo de tempo que teve entre esses 2 crimes, suponhamos que seja 40 dias. 40 dias, né? E aí, será que o juiz pode também considerar isso daí? Pode sim. Mesmo se essa condenação for para a comarca de Colatina e essa daqui for para a comarca de Marilândia, ou seja, juízes diferentes, né? Juiz A e juiz B, juízes diferentes. E o que poderia acontecer? Suponhamos que você já está preso nesse primeiro crime. Você tomou a condenação de 5 anos. Você tomou a condenação de 5 anos nesse primeiro assalto aqui de Colatina, né? E você já cumpriu o tempo que você teria para cumprir na tranca e já estivesse próximo o seu benefício de semiaberto. Entretanto, você sabe que o assalto que você fez em Marilândia tá para ser julgado e vir a condenação, né? E você já está 8 meses preso, você já está próximo a alcançar o seu benefício de semiaberto. Como que você vai fazer? O juiz, normalmente, ele vem e faz aquele famoso soma tudo que a gente aprendeu aqui, né? Ó, pega o 1, mais o 2, mais o 3, dá o 6 e passa a contar. Porém, nesse caso aqui, dá para encaixar também o crime continuado. Por quê? Mesmo estando em comarcas diferentes, comarca A, comarca B, e mesmo estando o processo sendo julgado em momentos diferentes, porque você já está preso e condenado em um crime, e esse daqui não foi condenado ainda, não saiu a condenação para você. Então, mesmo assim, quando chegar esse processo, suponhamos que você tomou aqui um total de 7 anos. 7 anos você tomou nesse processo. O que aconteceria? Tecnicamente, né, como a gente vê aí normalmente que o juiz faz, eles somam tudo, né? Pega o 5 mais o 7 igual a 12 anos, né? Aí você teria que pagar 2 anos de tranca, né? Aí se talvez você já tivesse indo embora, o que ia acontecer? Você ia ter que ficar mais algum tempo, né,
Um ano e alguns meses ali. Eu não vou conseguir calcular aqui não, mas eu estou mostrando aqui só para você ter uma base. Você ia ter que ficar mais um ano e alguns meses aí, talvez trancado por causa desse outro processo que chegou. Porém, com o crime continuado, dá para a gente fazer também o mesmo processo. Como? Veio a condenação de 5 anos e de 7 anos, vai ser considerada a maior, certo? Vai ser considerada a maior condenação, que é a de 7 anos, e em cima dessa condenação de 7 anos, vai ser tirado, vai ser acrescentado, melhor dizendo, né, 1/6 de 7 anos, né, que seria mais 1 ano e 1 ano e 2 meses, certo? Ou seja, ao invés de você ter 12 anos de condenação total, a sua condenação seria 8 anos e 2 meses. Vocês estão vendo a diferença no total da pena, né? Aqui daria uma equivalência de quase 4 anos de pena total. Então, o crime continuado, ele é um parágrafo que a gente tem dentro da LEP, só que infelizmente, muitas pessoas, o artigo 71 da LEP, só que infelizmente é um artigo 71 do Código Penal Brasileiro. Perdoe-me aqui que houve um grande erro aqui. É do Código Penal Brasileiro. Normal. Então, essa lei é para beneficiar você, que talvez está preso já há bastante tempo e não tenha a ciência dessa lei, né? Então, se você se encaixa dentro disso daqui que eu falei para você, do tempo, do lugar e do modo, que você vê que você pode ser beneficiado nessa lei, não cruza os braços não. Pede lá, manda o catuquinho para a jurídica, pede atendimento jurídico, fala para ela, explica que você ouviu, que você tornou-se ciente desse parágrafo aqui dentro da Constituição, né, do Código Penal Brasileiro, e que você quer que seja efetuado o crime continuado dentro do seu processo, para quem sabe, você que talvez aí tem um pouco de tempo a cumprir, quem sabe você já está até no benefício aí do semiaberto e já pode estar perto da família aí, né? Então é isso daí, a mensagem acredito que foi transmitida. Tudo de bom.